amigos no Brasil. Olá, meus amigos, em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida cidade de Holon, aqui, início de mais um outono. Depois de uma semana de ausência, por motivos de saúde que, graças a Deus, já estão sob controle, estamos novamente com os seguintes assuntos hoje. Começa a funcionar a internet 5G em Israel. Iniciam-se as conversações de Israel com o Líbano a respeito da delimitação das fronteiras marítimas sob coordenação norte-americana. Delegação israelense de alto nível se encontra no Bahrein. O príncipe Bandar, da Arábia Saudita, critica fortemente as lideranças palestinas por seus discursos repreensíveis. A seleção israelense de futebol foi eliminada da Eurocopa depois de 120 minutos de jogo que terminou 0-0 e, infelizmente, com o erro de uma única penalidade. A União Europeia nega o aumento de ajuda à autoridade palestina e uma dramática pesquisa do Fundo Monetário Internacional nos países árabes mostram a preocupante situação em sua juventude. O primeiro navio de Abu Dhabi está hoje descarregando mercadorias em Haifa no início das relações comerciais entre os dois países. E, finalmente, gostaria de dizer a vocês que no sábado, no sábado, às 19 horas, estarei dando uma entrevista sobre atualidades de Israel ao jornalista Ricardo Gomlewski no Brasil e vocês terão na tela os dados de como acessá-lo. Amigos, antes de começar, eu quero agradecer a altíssima participação no questionário a respeito de como continuar esse noticiário. Eu realmente não esperava o índice fantástico de resposta que eu recebi e também fiquei bastante surpreso. Com exceção de cerca de 10% que optaram pela resposta B, a resposta A e C tiveram praticamente o mesmo número de respondentes. Mais de 300 pessoas pediram que continuemos com o noticiário de 15 minutos semanais, enquanto outro grupo de cerca de 300 pessoas, na verdade, diferença de apenas 2 votos, pedem que o noticiário passe a ser 2 vezes por semana de 7 minutos. Hoje faremos ainda um noticiário longo e na semana que vem testaremos o curto para ver a receptividade. Vamos lá, amigo. A tecnologia 5G de conexão pela internet entrou em funcionamento nacional na quarta-feira, há 2 semanas atrás. Apesar de já estar em uso há cerca de 2 meses, ainda não estava permitida a oferta pública do serviço. Israel conta com um grande número de operadores de celulares, porém, por hora, apenas 3 podem oferecer a tecnologia 5G. A Hot Mobile, a Partner e a Pelephone. Até o momento, já estão instaladas 250 torres de tecnologia 5G, cobrindo a maior parte do país. A Referendum 5G Development pretende multiplicar a velocidade de internet por 10 em relação ao que temos hoje. Assim, se em 4G é possível transferir dados entre 120 e 180 megas por segundo, a rede 5G deverá permitir que a velocidade aumente para 1.200 megabytes por segundo. Amigos, depois de 10 anos de tentativas, finalmente começam amanhã as conversações com o Líbano a respeito da delimitação da fronteira marítima sob coordenação norte-americana, contando com a ONU como observadora do processo. Não se trata de um acordo de paz, não se trata de um acordo de normalização e nem sequer da definição de fronteiras terrestres. É o passo inicial explorativo para algum acordo quanto à fronteira marítima. Durante 10 anos, Israel tenta definir a divisão de uma área pequena, de 850 quilômetros quadrados, que representam menos de 2% das águas territoriais de cada país. E Israel está disposta a ceder 58% dessa área ao Líbano.
Trata-se de uma área muito pequena, como eu disse, das águas territoriais de cada país, mas que provavelmente contém uma significativa reserva de gás. O Hezbollah, usando seu poder de veto no parlamento libanês, sempre se opôs às negociações sobre o argumento que poderia ser interpretado como um reconhecimento implícito do Estado de Israel. No entanto, agora, com a economia libanesa em frangalhos, uma inflação que pode chegar a 350% neste ano, uma tremenda instabilidade política, uma grande onda de imigração das camadas mais abastadas e mais preparadas dos libaneses, com uma situação de fome que se alastra pelo país e com uma crise social, e tendo ainda os russos dispostos a pagar caro para comprar a concessão para a busca de gás, a exploração pode trazer um alívio substancial e um grande aporte financeiro ao Líbano. Não podemos esquecer que na Europa há uma intensa e imensa sede por gás, e seria fenomenal caso o Líbano e Israel se unissem para exportar o gás abundante na nossa costa marítima. No entanto, entre a conveniência econômica e as aspirações de paz, encontra-se um Hezbollah disposto a sabotar qualquer aproximação entre os países, entre nossos países. E colocaram eles grandes empecilhos para que a reunião fosse efetivada. Infelizmente, a explosão que causou 300 mil desabrigados e um grande número de mortos na cidade de Beirute acabou sendo um fator determinante para que o Hezbollah abaixasse um pouquinho a sua intervenção neste caso e então começam, como eu disse, amanhã as conversações. É importante dizer que o Hezbollah não ficou alheio. Ele, por exemplo, exigiu do presidente do Líbano o compromisso de que não haverá nenhuma foto conjunta das delegações e tampouco poderá ser utilizado o uso de qualquer bandeira de Israel, tanto do lado externo como do lado interno da reunião, e, portanto, não haverá tampouco bandeira libanesa. O governo libanês, por exigência do Hezbollah, não estará representado. Estarão lá apenas técnicos e militares para as discussões. O Líbano já mostrou insatisfação que a delegação israelense inclua, além dos técnicos e militares, também membros da área diplomática. O Hezbollah mostra ainda bastante insatisfação que o Líbano tenha informado que as reuniões serão entre Israel e Líbano. Eles gostariam que Israel não fosse mencionada e sim fosse denominada a entidade sionista, com o que aparentemente o parlamento libanês não concordou. Por outro lado, uma delegação de alto nível, chefiada por Yossi Cohen, diretor-geral do Mossad israelense, está durante esta semana na cidade de Manama, capital do Bahrein. Foram recebidos pelo ministro de Assuntos Estratégicos, Ahmad bin Ali Al-Khalifa, e pelo diretor dos Serviços de Segurança do Bahrein, Abdel bin Khalifa El-Fadal. Trataram de assuntos relevantes para o estabelecimento de acordos da normalização, incluindo troca de informações estratégicas, cooperação na área militar, na área de manejo de água, de alta tecnologia e de saúde. O príncipe herdeiro de Bahrein declarou tratar-se de um novo horizonte que se abre para a paz no Oriente Médio. Meus amigos, o esporte israelense não teve uma quinzena muito boa. Há 2 semanas atrás, o Maccabi Tel Aviv perdeu frente ao Salzburg na eliminatória para a Champions League. Vale lembrar que a equipe do Maccabi viajou para Salzburg sem 11 jogadores que estavam contaminados ou foram expostos ao vírus do Covid-19. 8 deles eram titulares e não puderam jogar por estar em isolamento. Logo na semana seguinte, a Seleção Nacional de Israel, jogando frente à equipe da Escócia, perdeu nos pênaltis.
um jogo bastante disputado, 0-0 nos 90 minutos, 0-0 na prorrogação de 30 minutos, e na disputa de pênaltis, Israel perdeu um dos 5 pênaltis, enquanto o seu adversário não perdeu nenhum, e Israel, infelizmente, está fora da Liga Europeia. Israel e Escócia voltam a se enfrentar agora no mês de novembro, desta vez pela Copa das Nações. Amigos, a televisão da Arábia Saudita, que é bastante conservadora e preocupada em divulgar basicamente o que o governo central pensa, fez uma entrevista em 3 capítulos com o príncipe Bandar. O príncipe Bandar cujo nome é Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, foi o embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos durante alguns anos e depois foi o chefe nacional da inteligência da Arábia Saudita, o equivalente saudita ao Mossad israelense. Durante essa entrevista, ele disse, entre outras, logicamente uma entrevista de 3 capítulos, foi bastante longa, mas eu vou destacar alguns pontos. Nós estamos no estágio onde, ao invés de enfrentar os desafios de Israel para salvar a causa da autoridade palestina, é o momento de prestarmos atenção na nossa segurança nacional e nos nossos interesses nacionais, ele disse. Ele criticou bastante a liderança palestina pelas suas transgressões e pelo seu discurso repreensivo em oporem-se às decisões de alguns países da região do Golfo que estão normalizando suas relações com Israel. Os Emirados Árabes Unidos concordaram num acordo realmente histórico de normalizar as relações com Israel em agosto. E o Estado de Bahrein, que também está no Golfo e que é um aliado bastante próximo dos sauditas, fez o mesmo no mês de setembro. As lideranças palestinas viram as duas normalizações como traição, queimaram fotos das lideranças tanto dos Emirados Árabes Unidos como do Bahrein, queimaram as bandeiras, desenharam as bandeiras no chão para que a população pisasse, e isto foi visto muito mal, inclusive pela Arábia Saudita. Os palestinos, diz ele, têm medo que os movimentos vão eventualmente enfraquecer a posição pan-árabe que existe há muito tempo, chamado de Iniciativa Árabe de Paz. Nesta iniciativa, era solicitado que Israel retrocedesse dos territórios ocupados antes de que qualquer Estado árabe normalizasse as relações com o Estado de Israel. Os acordos assinados são vistos como um realinhamento estratégico no Oriente Médio. Não nos esqueçamos que o Irã é uma ameaça muito séria aos regimes do Golfo que são sunitas, enquanto que o Irã é xiita. A Arábia Saudita é o berço de nascimento do Islã, né? Eles não comentaram especificamente os acordos de normalização, e se disseram ainda como tendo grande importância para eles a Iniciativa Árabe de Paz. O príncipe Bandar disse que se os palestinos tivessem realmente preocupados, eles deveriam olhar quem são os novos atores neste palco. E ele citou nominalmente o Irã e a Turquia, que estão ameaçando tanto a Riad, que é a capital da Arábia Saudita, como outros países do Golfo. Disse ele, a Turquia ocupa a Líbia e quer liberar Jerusalém, tirando seu embaixador de Abu Dhabi. O Irã quer libertar Jerusalém através do ataque dos Houthis do Iêmen, ou então através dos ataques do Hezbollah no Líbano e na Síria. Ele falou bastante sobre as décadas que tanto os príncipes e reis sauditas, bem como os dirigentes de países do Golfo, destinaram
como ele disse, bilhões de dólares à causa palestina, dizendo que esquecer disso mostra que as lideranças palestinas não estão ligadas à causa dos seus súditos palestinos, mas sim a uma causa política. Essas pessoas estão realmente ultrapassando todos os limites, disse ele. É muito interessante notar que, nessa entrevista longa, ele condenou de forma veemente o comportamento dos palestinos, não só recentemente, mas ao longo dos últimos 100 anos. Ele começou condenando as ações de Al-Hussein, que nos anos 20 iniciou um movimento de ódio entre judeus e árabes na cidade de Yafo. Ele disse que desde os anos 1920 em diante, os palestinos perderam todas as oportunidades de encontrar um modus vivendi com os judeus. Ele criticou, como eu disse, Al-Hussein, criticou profundamente a decisão palestina em 1947, quando da partilha da Palestina, que os judeus aceitaram o mapa da partilha e os palestinos não a aceitaram, condenou bastante o comportamento dos palestinos nos países que receberam refugiados, condenou a postura dos palestinos em todas as negociações de paz desde 1967 e chegou a dizer claramente que a liderança palestina está mais preocupada com a corrupção e seu próprio enriquecimento do que com o bem-estar do seu povo. É uma mudança muito significativa, adicional ao que vimos nos acordos de Bahrein e Emirados Árabes Unidos. E ainda nesse mesmo assunto, a autoridade palestina pediu à comunidade europeia que aumente o valor da sua ajuda financeira à autoridade palestina. Foi surpreendente a resposta das autoridades europeias, que disseram que Ramallah não receberá nenhuma ajuda adicional enquanto ela se recusar a receber o seu próprio dinheiro pelo fato de ser arrecadado por Israel. Não será dado nenhum valor adicional além do que já estamos dando, se vocês não aceitarem o seu próprio dinheiro, disse um diplomata da União Europeia. É importante mencionar que todas as importações da autoridade palestina passam por checkpoints israelenses, e é Israel que cobra tanto os impostos de importação, como os impostos de valor agregado para a autoridade palestina. Além disso, Israel também cobra o imposto de renda na fonte para os operários palestinos que trabalham em Israel. Nós já chegamos a ter até 700 mil palestinos trabalhando em Israel. O imposto de renda deles é coletado aqui em Israel e deveria ser transferido às autoridades palestinas. E também a contribuição para o seguro social dos palestinos que trabalham em Israel é cobrado aqui para ser transferido à autoridade palestina, que se recusa a receber o dinheiro. A recusa da autoridade palestina se deu em função do anúncio que o primeiro-ministro Bibi Netanyahu fez no passado de que pretendia estender a soberania israelense sobre territórios da autoridade palestina. Desde então, e principalmente a partir da assinatura da normalização, foi acordado que estas ideias estariam congeladas, razão pela qual não haveria mais motivos para que as autoridades palestinas não recebessem o dinheiro de Israel. No entanto, eles mantêm a decisão de não receber o dinheiro que Israel recolhe para eles e tampouco manter qualquer tipo de relacionamento, inclusive com as forças de segurança israelenses que garantiam a estabilidade dentro do seu próprio território. É importante mencionar que, desde maio, Israel já tem em seu poder 2,6 bilhões de shekalim, que são aproximadamente 800 milhões de dólares, que fazem parte da grande maioria dos valores de salários pagos aos funcionários da autoridade palestina. Amigos, aqui uma notícia preocupante, não só para o Oriente Médio, não só para os países árabes, mas para todo o mundo, principalmente o mundo ocidental. Um estudo feito
pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, em 17 países árabes, chegou à conclusão que 67% dos jovens entre 18 e 24 anos, nestes 17 países, querem sair do seu país, querem abandoná-los. Ou seja, cerca de 2/3 dos jovens palestinos, sírios, iraquianos, curdos, jordanianos, libaneses, entre outros, têm interesse grande em sair dos seus países. Nos países da África do Norte, os números daqueles que querem fugir é um pouco menor, é de 47%. No Egito, cerca de 1 milhão dos seus habitantes jovens querem ir embora. 40% dos jovens com menos de 25 anos já tentaram, de alguma forma, deixar o país. Quase todos os entrevistados são unânimes em dizer que pretendem sair de seus países para nunca mais voltar, por terem perdido a esperança em dias melhores e também por questões de segurança. Esta é uma notícia bastante triste para os países árabes. É importante mencionar que os árabes israelenses não estão incluídos nesse estudo, que passou por 17 países, e que pode significar uma imensa migração de jovens do Oriente Médio para a Europa, Estados Unidos e América do Sul, mas, pior ainda, significa que aqueles que deveriam, no futuro, assumir a economia nacional, assumir o governo nacional, assumir os postos nas universidades, nas escolas, etc., pretendem ir embora do país, fazendo com que a Idade Média passe a ser extremamente elevado e a contribuição econômica da juventude se perca. Fato realmente preocupante. E hoje, para terminar nosso noticiário, um evento histórico. Pela primeira vez, está sendo descarregado na cidade de Haifa o primeiro navio procedente dos Emirados Árabes, que chegou exatamente no dia em que o acordo histórico entre Israel e os Emirados Árabes foi ratificado pelo parlamento israelense. Eshel Harmoni, que dirige a autoridade portuária de Haifa, disse que este dia será marcado nos anais da história do porto. O navio que chegou dos Emirados Árabes é de propriedade da companhia europeia MSC e traz ferro, equipamento de luta contra o fogo, equipamentos de limpeza e equipamentos eletrônicos. Segundo a MSC, esta linha operará semanalmente vindo dos Emirados para Israel. E, seguramente, ele voltará para os Emirados carregando mercadoria israelense. Uma maravilha o que será feito para o comércio bilateral e o avanço das relações entre dois países. Amigos, antes de terminar, eu quero lhes pedir um grande favor. Inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like. É extremamente importante para a continuidade desse projeto que o número de inscritos cresça de forma um pouco mais rápida do que vem crescendo até aqui. Esse noticiário hoje foi um pouco comprido e, como eu disse antes, o levantamento feito a respeito da vontade dos ouvintes sobre qual seria o melhor formato me surpreendeu profundamente. Nós tivemos um número que eu absolutamente não esperava de respostas e mais de 350 ouvintes pediram que o noticiário siga exatamente como é, 15 minutos por semana. Outra metade, quase 350 também, pediram que seja dividido em 2 noticiários de 7 minutos. Logicamente, teremos muito menos comentários nessa situação. Na próxima semana, eu farei 2 noticiários de cerca de 7 minutos cada um, e então teremos as 2 formas para serem comparadas por vocês e decidido qual será o formato final.
Agradeço profundamente. Se Deus quiser, nos veremos na semana que vem, num mundo talvez com um pouco menos de restrições do que aquelas que estamos tendo hoje aqui em Israel. Um grande abraço e até lá, se Deus quiser.